Você já alguma vez notou nos sinais? Eles estão por toda parte, bem diante dos seus olhos. Você já notou que existe uma programação para distrair você? Você já notou as coincidências? A exaltação do paganismo e da idolatria? Você já notou o desaparecimento das celebridades dissidentes? Você pode amar as suas músicas, sem cantar por suas personalidades. Mais tecidas em suas histórias estão o simbolismo das mensagens subliminares. Vidas marcadas pelo mistério, pelo ocultismo e pela verdade que nunca verá a luz do dia. Ninguém que esteja no mundo da música está livre da influência que a rege, do poder que a controla e do desígnio que ela se propõe em afetar milhões de vidas. Mas isso é só uma peça de algo muito maior. As cartas estão na mesa. Os símbolos são os sinais imaginativos da vida. Sinais e símbolos governam o mundo, não palavras nem leis. E os símbolos estão por toda parte. Algo que fala através dos sinais. Você tem notado que o mundo não é o que parece ser? Bem-vindos ao segundo e-book do Informante. Será que mãos invisíveis, desconhecidas pela maior parte do mundo, têm tanto poder que podem criar revoluções ou manipular crises econômicas? Algumas dessas pessoas são sequer humanos? Ou são demônios reptilianos disfarçados de realeza e nobreza? Algumas pessoas pensam que sim, dizendo que por trás de muitos eventos mundiais há uma sociedade secreta puxando as cordas. Talvez a primeira dessas sociedades secretas sejam Cavaleiros Templários, uma organização não apenas de nobres cavaleiros, mas uma poderosa coalizão de homens que fundaram cidades na Inglaterra e em outras partes da Europa, tendo um poder político considerável e muitos envolvidos com os bancos. Foram eles os precursores para os maçons? A ritualística sociedade secreta encontrada em Londres em 1717. Ainda estamos à mercê de muitos homens ricos que cuidam de seus negócios em segredo? Começamos com a história dos Illuminatis e o que se acredita ser verdade sobre esse grupo de pessoas. Pessoas que com certeza existem e são parte de uma organização secreta chamada de Illuminati. Vamos esquecer um pouco a respeito do que são ou não são os Illuminatis hoje. Mas a primeira sociedade secreta a ter esse nome foram os Illuminatis da Bavária, um grupo de homens liderados por Adam Weishaupt, um professor na Bavária que cria que a maior parte das ideias religiosas e algumas sociais eram obsoletas, e a sociedade tinha que ser iluminada com novas ideias. Já existia uma interessante sociedade secreta tal como os maçons, mas ele decidiu criar uma sociedade de si mesmo. O que era muito diferente de quando ouvimos sobre os Illuminatis hoje. Weishaupt escreveu que a sociedade era para apoiar a liberdade de todos os preconceitos religiosos e cultivar as virtudes sociais, animando-os através de um prospecto grandioso, rápido e alcançável de felicidade universal. Nessa sociedade, você tinha que ser aprovado por outro membro, ter riqueza e também ter feito fortes ligações sociais. Uma vez aceito,
Começava-se pelo nível 1, que era noviço, e você então poderia passar para os 2 próximos níveis, que eram Minerval e Minerval Iluminado. Se você fosse parte de outra sociedade secreta, não poderia se juntar. E mulheres, monges, judeus e pagãos também eram persona non grata. Em cerca de 1784, começou com cerca de 2 a 3 mil membros, composto em sua maioria de intelectuais, nobres, políticos, doutores e até escritores famosos. The Bible clearly teaches from the moment of Adam's fall that the serpent or Satan or the devil or Lucifer or whatever you prefer to refer to him as has incessantly sought to establish a one world government that would be led by one world leader. The one world government has always been the ultimate goal of the United Nations from its very inception, as was expressed by the first director of the UN's World Health Organization, a gentleman by the name of Brock Chisholm, who was famous within the medical and psychiatric world. He made the statement very clearly. He said, "To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family and traditions, national patriotism, and religious dogmas." Interesting. He goes on to describe those religious dogmas as he said, the only psychological force capable of producing these perversions, to create these perversions of loyalty and family and patriotism and religion, these perversions, the only thing that can create those things is morality. The concept of right and wrong. The eradication of the concept of right and wrong is the objective. Now, you wonder why we have moved into an era where increasingly people say there is no right or wrong, there is no good or evil, there's no truth or falsehood. There are no absolutes, and there is no absolute God to enforce absolute morality. If you think it's right, then it's right for you. Where does that come from? Well, it comes from a lot of different strains, but it's been heavily promoted within academic institutions, within schools, within our children, to create this idea that we can release and let go of the kind of things that usually bind people together, particularly a love for your own country and a patriotic nationalism. Mas logo o Estado da Bavária aprovou um decreto para se banir o grupo, e em 1787, a pena de morte podia ser imposta a qualquer um de seus membros. Logo após isso, pensou-se que esses Illuminates haviam sido desbandados, mas como você sabe, muitos não acreditam que isso seja verdade. Como é que essa sociedade secreta se tornou os Illuminates que conhecemos hoje pelas teorias da conspiração? Isso é algo complexo, pois há muitas ideias sobre o que constitui os atuais Illuminates. A ideia comum é de que há um grupo poderoso, em sua maioria homens, mas com algumas mulheres, que possuem considerável riqueza e forte influência social e política. Essas pessoas podem ser banqueiros, líderes empresariais, políticos ou até mesmo celebridades. But the question that many of us have is how in the world could they possibly persuade people to accept such a radical restructuring of the world? And the answer is fear. Remember that same famous statement by Rahm Emanuel, President Obama's chief of staff? He says, "You never let a serious crisis go to waste." And what I mean by that is an opportunity to do things you think you could not do before. In fact, author Paul McGuire put it this way: the only thing they are lacking right now is a sufficient crisis big enough to win enthusiastic public support in America and other nations in the world for the fulfillment of global government. Well, Henry Kissinger said the same thing back in 1991 in a message that he delivered to the Bilderberger Group. He said, Today America would be outraged if UN troops entered Los Angeles to restore order. Tomorrow they will be grateful. The one thing every man fears is the unknown, and when presented with this scenario, individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by the world government.
Existem muitas verdades de sociedades secretas e grupos, cada qual desempenhando uma parte específica para se atingir o mesmo fim. Um desses grupos é o grupo dos Bilderberg, cujos membros se organizam sobre a regra de Chatham House, em que os participantes não podem discutir o que foi tratado nas reuniões atuais. No entanto, o nome dos participantes não são mantidos em segredo. E esse grupo diz que discute apenas assuntos mundiais e mega acordos comerciais. Mas muitos duvidam disso. Uma dessas pessoas é Alex Jones, que publicou no seu site que os participantes dessas reuniões incluem banqueiros, primeiros ministros e ex-líderes da CIA e do MI6. A crença de Alex é de que sempre houve algo sinistro por trás desse grupo. Muitos dos encontros realizados entre políticos e megacorporações são até mesmo ilegais. As evidências são demasiadas para pôr em dúvidas que há aqui uma conspiração. São muitas peças de um quebra-cabeças interligado com o secretismo dos Illuminatis. A ideia de uma nova ordem mundial age como um fio condutor ligando esses grupos. Em 2000, o político britânico Denis Healey, que participou dessas reuniões dos Bilderberg, disse que parte da ênfase do grupo era formar uma comunidade forte. Dizer que estamos lutando por um governo mundial é exagerado, mas não totalmente injusto. Nós dos Bilderberg sentimos que não podemos continuar lutando uns contra os outros por nada, matando as pessoas e deixando milhões sem lar. Embora muitos participantes tenham dissipado as críticas conspiracionistas, o secretismo faz as pessoas temer o pior. A elite secreta vive acima da lei. Sua influência e poder a tudo permeia. Protegidos por passaportes diplomáticos e poderosos nomes, fica claro que nossas regras lhes são alheias. O verdadeiro poder dos governos age pelos interesses das sociedades secretas. It's interesting because there's a group that gets little press. We talked about the Council on Foreign Relationships, the Trilateral Commission, the Bilderberger Group last week. There's one other group out there called the Club of Rome. And like those other three, the founder of the Club of Rome is David Rockefeller. In fact, it was established on his estate in Italy. I don't know what he's doing with so much private property, but anyway. But they describe themselves as a group of world citizens sharing a common concern for the future of humanity. They published a report in 1981 titled The First Global Revolution. And this is what they write. In searching for a new enemy to unite, the common enemy of humanity is man. We're the problem. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine, and the like would fit the bill. Após o lançamento do e-book O Apocalipse 5G, é hora de revelar o plano mais assustador que já foi concebido. A geoengenharia das mudanças climáticas desvenda-se diante dos nossos olhos como a arma mais poderosa para toda a reestruturação planetária, econômica, política e religiosa. Quem está por trás desses objetivos? Em que fase do plano estamos? Quais são as consequências e o que a Bíblia nos alerta sobre isso? Um punhado de poderosos integram o Clube da Morte, unidos para trazer sobre a Terra o mal inimaginável. E o tempo já está à mão. O Clube de Roma é o coração da nova ordem mundial. No e-book O Clube da Morte, você conhecerá as entranhas de um sistema pela boca de seus próprios perpetradores e terá uma imagem completa e ampla de algo inimaginável. Um e-book revelador e imperdível.
Adquira o seu pelo link na descrição do vídeo.